Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. E eu sou a Patrícia. E nós somos o canal Paraíso da Suculenta. E nesse vídeo a gente veio trazer pra vocês um vídeo bem legal. Nós vamos falar um pouco de como cultivar suculentas para iniciantes, né, Isso, mãe? pra quem tá começando agora. Pra quem tá começando agora, pra quem tem dificuldade em cultivar suculentas, né? Porque as pessoas falam que é muito simples de cultivar suculenta. E eu não acho. Nem eu. Eu acho uma planta que ela tem algumas técnicas aí pra você conseguir ter um cultivo mais... E precisam de cuidados, né? Eles Isso. precisam sim de cuidados. Bom, pelo menos aqui no nosso clima, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de cultivar suculentas. Então, por esse motivo, a gente vai trazer esse vídeo pra vocês, tá? Então, fiquem até o final e vejam todas as dicas. Simbora pro vídeo. A primeira dica que a gente pensou aqui pra falar pra vocês, né? A gente vai dar algumas, eu não falei o tanto porque a gente ainda não sabe, mas foi o que mais complicou pra gente no nosso início de cultivo, né, mãe? Sim. Nós temos aqui, acho que uns 2 anos e meio. Não, 2 anos. 2 anos, isso. 2 anos, a gente começou um pouquinho antes da pandemia, né? Sim. O cultivo de suculentas. Então, há uns 2 anos a gente cultiva suculentas. E aqui dá pra vocês verem uma parte da nossa coleção que está aqui, né? Então, vamos começar com a primeira dica, que é bem importante. É sobre substrato, pessoal. Geralmente, quando a gente compra uma plantinha de garden, né? Ou de CEAGESP, ou de supermercado, elas vêm com substrato, né? Elas vêm com aquele substrato. Só que aquele substrato para elas não é bom. Porque a pessoa que fez aquela plantinha, que colocou aquele substrato naquela plantinha, ela tirou de uma estufa, né? E colocou ela naquele substrato e colocou para vender. E a suculenta, ela não se dá bem com qualquer tipo de substrato. Pelo menos aqui no nosso cultivo, a gente... Se vocês olharem no canal, né, a gente tem 3 vídeos sobre substrato, né? Que a gente foi aperfeiçoando o nosso substrato até as nossas meninas gostarem, né? Se adaptarem. Então, o substrato para iniciante é muito importante. Porque elas gostam... Pessoal, muita gente fala que a suculenta não gosta de água, né? Ela gosta de água, que ela não gosta de ficar com as raízes encharcadas. Então, ela precisa de um substrato bem drenado, bem poroso. Um substrato com bastante composição, né? Tipo areia, perlita, carvão. Tem gente que não usa, né? Eu já vi vídeo de pessoas que não usam muitos componentes no substrato. E dá super certo. E dá certo, mas é o clima. Uma vez eu coloquei num comentário que substrato é igualzinho receita de bolo. Cada um tem o seu. Isso é verdade. A gente tem que se adaptar as nossas suculentas ao nosso clima e ver o que elas estão pedindo e o que elas não estão pedindo, o que elas estão gostando e o que elas não estão gostando. Às vezes o meu substrato não vai ser bom para algumas pessoas, Sim. né? Porque o nosso clima aqui, ele é quente e úmido, né? Agora no verão, na primavera e verão. Então o nosso substrato, ele é bem soltinho, ele é bem poroso, ele tem muita areia. A gente coloca areia de filtro de piscina, né? Porque a gente já teve problema com nematóide por causa de areia de construção. Se você tem como comprar uma areia que não é de confiança, né? Que você sabe que é uma areia limpa de construção, que é areia grossa, e é de confiança, que não tem sujeira de animais que fazem, né, cocô, xixi na areia, aí você pode comprar e pode colocar ela. Mas a gente aqui não tem como saber se a areia de construção é de confiança. Então a gente compra areia para filtro de piscina. Então é um substrato, primeira dica, é um substrato bem drenado, um substrato bem soltinho, um substrato bem poroso para as nossas meninas. Essa é a nossa primeira dica, pessoal. Isso mesmo. Então a nossa segunda dica vai ser sobre sol. Muitas pessoas têm dúvida a respeito de suculentas por causa do sol. Sim. Né? Não sabem, deixa meia sombra, deixa na sombra mesmo, sem sol não precisa de sol. Suculentas com sol é uma coisa assim de louco. Eu não digo de louco, mas eu acho que o sol, ele depende muito. Todas as equivérias, a maioria das equivérias precisam do sol. Todas. Todas elas, sem exceção. Quando a gente fala a respeito de sol pleno, essa planta toma sol pleno, para ela chegar no nível de estar debaixo de um sol pleno durante todo um dia, é necessária uma adaptação. Sim. Né? Então, por exemplo, essas nossas plantas que estão aqui, ó, eu posso falar para vocês que todas elas são de sol pleno. Porque todas elas, a minha mãe fez uma adaptação antes para colocar elas no sol. Uhum.
né? Mas todas tomam sol pleno. Então, eu posso falar pra vocês que a maioria das suculentas é de sol pleno. Nenhuma delas é de sombra, 100% sombra. Não, não é. Né? Nenhuma. Tem algumas que chegam a ser de meia sombra, né? Se coloca ela no sol pleno, elas começam a queimar inteirinha. Sim, mesmo as de meia sombra, Elas né? precisam. Elas precisam de pelo menos 1 hora, 1 hora e meia do solzinho da parte da manhã, das 7 às 8, das 7 às 8h30. Mesmo as de sombra, elas precisam de um sol. Isso. E parte da manhã a gente fala, pessoal, é porque o sol da parte da manhã fraquinho, é bem fraquinho. Então, ele é muito fraquinho relativo à sua região também. O Brasil é um país que tem muita diversidade de É clima. muito tropical, né? Então, quando a gente fala, assim, início do dia, a gente tá falando a respeito do sol mesmo, se ele tá forte, se ele tá fraco. Então, aqui é um sol de 1 hora e meia a 2 horas no início do dia, das 8 às 11, é porque ele é bem fraquinho. Então, é relativo à sua região mesmo. Mas, no geral, as suculentas são suculentas de sol. Suculentas precisam tomar sol, precisam ter um lugar airado, que fala? Sim, bem ventilado pra Um lugar elas. bem ventilado. Aí já tá uma terceira dica. Por quê? Se a suculenta ela fica em um lugar fechado Abafado. que não tem ventilação, ela vai ter tendência a fungar. E suculenta adora um fungo, ou o fungo adora ela, né, mãe? Sim, isso é muito importante que a Lê falou. Porque eu já vi pessoas fazendo estufa, né, para cobrir as suculentas. Você pode fazer uma estufa para cobrir uma suculenta, eu concordo. Fica até... Tem pessoas que cultivam no tempo. Eu aqui já passei por essa experiência e vou dizer, não gostei. Não gostei de suculentas Tivemos minhas no muitos sol. problemas. Eu tive no sol não, na chuva, perdão, pessoal. Tempo todo na chuva, porque agora no mês de janeiro choveu demais, no mês de dezembro choveu demais, e minhas plantas estavam todas na chuva, fungou bastante, perdi bastante planta. E fora que quando chove, né, tá aquele solzão, aí vem aquela chuva, aquela pancada de chuva. Aí depois vem o sol de novo, o que acontece? Queimou muitas plantas minhas, então eu não gostei da experiência de deixar minhas plantas no tempo. Mas tem pessoas que cultivam e dá super certo, tá tranquilo, né? Isso mesmo. Mas a questão da estufa, você pode cobrir a parte de cima. O que você não pode fazer é fechar os lados, né? A não ser que seja com o sombrite, porque o sombrite ele é todo furadinho. Isso. Então a gente pode fechar com o sombrite para evitar chuva muito grossa nas nossas plantas de vento, né? Granizo e tal. Mas fechar toda com plástico já não pode. Por quê? Porque a suculenta já tem tendência a fungar. Se a gente fecha, ela não tem ventilação, ela vai fungar muito mais rápido, muito mais fácil. Então, né, Lê? Essa é a segunda dica, pessoal. Terceira, no caso. Essa já é a terceira Isso, da essa já é ventilação. uma terceira dica. A gente vai fazendo e já vai lembrando o que a gente mostrando. precisa fazer. Isso mesmo. Né? Essa já é uma terceira dica. Então, se vocês quiserem cobrir a suculenta de vocês, tá tranquilo. Pode cobrir como a gente cobriu aqui, só não pode fechar dos lados. Ela precisa de ventilação. Isso Todas mesmo. as suculentas, né? Precisam de ventilação. Agora, uma quarta dica também é muito importante. E, assim, o pessoal leva muito ao extremo, porque a gente, às vezes, não sabe explicar o motivo. A respeito da rega, pessoal. Muitas pessoas falam que suculenta não gosta de água. Sim, não, Né? mentira. E a gente chegou a falar isso muitas vezes, mas essa expressão é errada, porque as pessoas pensam que suculenta, ela não... Pode largar ela aí 1 mês que ela não morre sem água. E não é assim, pessoal. Essa dica já emenda com a primeira, que é a respeito do substrato. A suculenta, ela gosta de água sim, mas no tanto dela, né? Ela precisa, mas é o tanto dela. O que acontece? Aqui em casa, a gente rega as nossas meninas mais ou menos 1 vez por semana. Isso. Assim, mais ou menos 1 vez por semana. Mas é a questão do clima aqui em casa, né? A gente percebe pelas folhas que elas estão precisando de água. Então, elas são plantas que demoram realmente mais do que as outras, né? Pra pedir água. Pra pedir água. Ela realmente é uma planta muito resistente. Mas elas precisam de água, pessoal. E o que ajuda a gente a não ter problemas com fungo aqui em casa porque a maior parte, assim, dos problemas com o fungo, né, que é fungar de baixo pra cima, é por causa do substrato que fica molhado, né? Fica úmido muito tempo. Que fica úmido muito tempo. Pessoal, pra você não ter problemas com o fungo de raiz, você precisa ter um substrato muito drenado. Muito bem drenado, substrato soltinho. Se você fizer pra sua suculenta um substrato que seja totalmente compacto, pode ter certeza que ela vai melar, uma hora ela vai melar.
Porque o substrato compacto, ele segura, retém muita água. E elas não gostam disso. A raiz da suculenta precisa respirar, né? O substrato delas precisa a água entrar e já escorrer. Logo sair por baixo e, tipo, a gente molha ela, tipo, encharca mesmo. E ela sai por baixo. No outro dia, o substrato não tá mais encharcado de água. Ele tá só úmido, ele não fica encharcado. Então, a rega é bem importante pra suculenta, mas pra ter uma rega assim, pra que você não tenha problemas com a rega na sua suculenta, você precisa ter um substrato mais drenável. E agora, pessoal, nós vamos para a quinta dica, que talvez seja a última, vai depender aqui da nossa conversa aqui com vocês. A gente tá papiando e mostrando, né, as nossas meninas. E elas estão lindas aqui nessa bancada. E a gente arrumou a bancada de novo. De novo, a gente não para com essas meninas. Na verdade, é minha mãe que arrumou essa bancada de novo. Ela não para com essas meninas. Então, a quinta dica, pessoal, minha mãe acabou de falar, né, enquanto eu falava do substrato, que é... muita matéria orgânica no substrato. Não é errado. Tem pessoas, eu já vou falar do meu cultivo. A gente fala, pessoal, dos vídeos do nosso cultivo aqui. Tem muita. Eu assisto muitos vídeos de muitos YouTubers, de muitas pessoas que cultivam suculentas e pra eles dá certo. Pra gente que tem um clima aqui quente e úmido, não dá certo. Pra gente que não deu certo, a experiência não foi boa e a gente não passa pra frente. A gente passa pra vocês o que tá sendo bom pra gente aqui. Então, se o seu clima é quente e úmido, vocês podem seguir essa dica que dá super certo. Estando aqui, a gente vai deixar para vocês na descrição do vídeo o link do nosso substrato, como a gente faz o nosso substrato aqui no nosso cultivo. Então, o que acontece? A gente teve essa experiência, a gente passou por isso e pra gente aqui não deu certo. O que a gente fazia no começo? A gente colocava um pouco de humus de minhoca, a gente colocava um pouco de esterco de gado, às vezes até esterco de galinha, né, no nosso substrato. Eu acho aqui que a gente colocava até demais. Pode ser isso que aconteceu, mas hoje em dia a gente não coloca mais, a gente tirou totalmente qualquer tipo de matéria orgânica no substrato. Por quê? Porque a gente estava tendo muito problema aqui em casa de fungos gnatas, né? Fungos gnata que fala, aqueles mosquitinhos pretinho que fica voando nas nossas meninas, nas nossas plantas. Então, por isso, a gente retirou, trocou todos os substratos dos vasos, tirou todos os tipos de matéria orgânica, a gente não colocou mais. A gente não teve mais problemas, tanto de... Não vou dizer que não teve. Muitas das vezes, qualquer funga, algum caule ou outro funga, mas a gente estava tendo muito problema. Diminuiu muito, tipo, sim, 80%. Isso, pra vocês verem como que é muito que diminuiu. Isso mesmo. E o mosquitinho também. A gente não tem mais problema de mosquitinho gnatos aqui nas nossas plantas. Não tem. Não tem mais nenhum mosquitinho voando aqui. Então, o que acontece? A gente usava muito inseticida para matar, mas o que resolveu foi a gente retirar a matéria orgânica do nosso substrato. Por isso a gente não usa mais. Tem pessoas que usam? Tem. Né? Se dá certo para você, tá tranquilo. Tudo continue usando, né? Mas pra gente aqui, não deu certo. Então, essa é acho que é a quinta dica que a gente tá passando pra vocês, tá começando a cultivar agora. E pessoas também que já cultivam há algum tempo, às vezes estão passando por algum tipo de problema desse que a gente falou, e pode, né, o que a gente indicou, pode ajudar essas pessoas a solucionar Você pode testar aí na sua casa. Sim. A gente não garante que vai dar 100% certo, como deu aqui, porque, como a gente sempre tá dizendo pra vocês, cada clima é um clima. Mas aqui melhorou muito, muito, muito no nosso cultivo de suculentas. As nossas suculentas estão maravilhosas, né? E a gente, pessoal, não tem por que mentir enquanto a gente dá essas dicas pra vocês. Às vezes as pessoas não acreditam, né? Sim. Em algumas coisas que a gente fala, mas a gente não tem por que mentir, né? A gente tá aqui desde o início do canal, desde o começo de tudo, quando a gente criou esse canal, foi com o intuito de ajudar as pessoas, porque nós tivemos muitas dificuldades no início do cultivo. A gente né? procurava, tanto por que, dicas e não achava vídeos ensinando. Tanto que se vocês procurarem o nosso primeiro vídeo de substrato, lá a gente coloca o humus de minhoca. Por quê? E esterco também de gado. E esterco a gente utilizou, a experiência não foi boa, e nós viemos aqui para trazer e falar para vocês o que tem dado certo e o que não tem dado certo aqui. Isso. A gente prefere passar essas dicas para vocês evitarem de ter algumas complicações aí no cultivo de vocês, mas fica a critério vocês pegarem essa dica para pelo menos testar aí ou não. Sim. Né? Se tá dando certo para vocês, né, o que vocês estão fazendo, tá tudo, é o que o clima tudo diferente. bem.
Pode ser que às vezes o clima de vocês se adapte melhor do que o nosso clima. Aqui pro nosso clima não deu certo, então a dica fica aí pra vocês. E é isso As aí, dicas. pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você teve ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Eu peço pra vocês nos seguirem lá nas redes sociais. Nós temos uma página do Facebook, né? Que é Paraíso da Suculenta. Se você pesquisar lá, você vai conseguir nos encontrar. Dá uma curtida lá, nos segue lá também. Nós vamos estar postando os vídeos também lá por lá, né, mãe? Sim. A gente vai estar falando pra vocês, anunciando quando a gente vai fazer o próximo álbum. Isso. O álbum de vendas. A gente vai estar divulgando por lá também. É bem legal, eu acho que a gente poder divulgar isso em vários lugares. Pra quem quiser, né? Sim. Vai estar lá pra vocês. Nos siga nas redes sociais também. No Instagram, vai estar aí tudo na descrição do vídeo pra vocês. O link do meu Instagram, o Instagram da minha mãe. Dá um like nesse vídeo se você gostou, porque nos ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva aqui também se você ainda não é inscrito e vem fazer parte da nossa família, que só tem crescido graças a Deus e a vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!